A paz do Senhor e crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo também. Bom, crianças, vamos para a nossa nova lição aqui de novo. Olha, nós aqui com a lição 6, né? Se não me engano, acho que é isso mesmo. O tema da nossa lição do dia de hoje é Moisés, um grande libertador. Acredito que muitos já conheçam dessa história, mas a gente vai dar uma relembrada, né, em toda essa história, porque ela com certeza falará conosco, porque com certeza a gente tem pontinhos aí que de repente a gente pode ter esquecido, e hoje a gente vai estar relembrando para colocar isso dentro de nós, dentro do nosso coração e esperar que o Espírito Santo de Deus fale conosco, certo? Mas vamos iniciarmos a nossa aula com uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai amado, por essa oportunidade de aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Fala comigo, fala com cada criança que está ouvindo essa mensagem, com cada pessoa, Pai amado, onde essa mensagem será propagada. Deus, em o nome de Jesus, trabalhe em nossos corações, em nossa mente, em nossas casas, em nossas famílias. Repreenda todo este vírus, para que logo, Pai, nós possamos estar na Tua casa, todos juntos, louvando, engrandecendo e exaltando o Teu santo e adorável nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Bom, crianças, é o seguinte, nossa história, como eu falei, fala sobre Moisés, um grande libertador. Nós sabemos que Moisés, ele vem lá da origem de José. Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. A história fala pra gente, a Bíblia, né, que a nossa história está relatada lá em Êxodo, capítulo 2. E aí ela vai do capítulo 2 ao capítulo 3, somente falando dessa lição, da história de Moisés. Que Moisés, como eu disse, ele fez parte lá da família de José. Lembram que José foi morar lá no Egito? Foi vendido como escravo e foi para lá no Egito? Pois bem, lá no Egito ele era governador. O faraó de lá gostava de José. E aí o que aconteceu? Nem todo mundo fica para semente, né? Quando eu digo isso, ninguém fica para sempre, né? Então trocou-se o faraó e José ainda continuava lá. Só que esse novo faraó não conhecia da história de José. E olha só o que aconteceu. A família de José também foi para lá no Egito. E tinham 12 irmãos, né? Eram 12 com José. Jacó tinha 12 filhos, né? E os 12 foram parar lá no Egito, morar lá junto com José, os 11, né? E o que aconteceu? A família de José foi crescendo. Era um casando e o outro casando e tendo filhos e filhos tendo mais filhos e os filhos tendo mais filhos. Ou seja, a família de José se tornou tão grande, tão numerosa, que ela acabou povoando todo lá o Egito. E aí o rei novo daquela época parou um certo dia assim, começou a pensar e chamou lá os seus ajudantes, né, as pessoas de confiança dele e falou: olha só, todo esse povo aqui faz parte de Israel, são um povo hebreu e eles são todos eles trabalhando aqui, só que é um povo muito grande. E eu tô começando a pensar numa coisa e ficar preocupada, que se esse povo começar a perceber que eles são um número tão grande e são todos eles muito maior do que o nosso povo, o que vai acontecer? Esse povo pode um dia se revoltar com a gente e se virar uma guerra contra nós. Porque eles estão trabalhando no campo, eles estão trabalhando também, né, aprendendo os ofícios, né, de luta e tudo mais, algumas coisas, alguns deles já sabiam. E aí isso pode acabar se espalhando e se tornando muito um perigo para nós. E aí aquele povo, aquele rei começou a maltratar o povo hebreu. E dali em diante o povo começou o quê? Eles não queriam deixar tempo para que eles pudessem pensar que eles eram um povo muito grande. Mas aí já era o Deus trabalhando em toda a situação. O que acontece? Nem sempre na nossa vida tudo vai vir de olha que lindo, maravilhoso, perfeito. Não. Então, às vezes Deus permite que situações aconteçam em nossas vidas para que possa Ele trabalhar e mostrar o seu poder e fazer com que a gente lembre quem é Ele. O povo hebreu tinham ali os seus costumes de servirem a Deus, de sempre estar na casa do Senhor ali, dentro da casa deles ali, eles mesmos servindo. Eles não tinham um tempo fixo, né? Mas eles estavam sempre ali, se reuniam um na casa do outro, né? E sempre falando do amor de Deus e sempre tendo a esperança, né? De que Deus realmente ia
poder um dia libertar o seu povo, porque a escravidão já havia batido a porta. Ou seja, o rei daquela época começou a maltratar o povo, começava a deixar eles a trabalhar de sol a sol, de chuva a chuva, não queriam deixar, e trabalhavam muito para ganhar pouco, era somente para se alimentar. Eles não tinham tempo para conquistar nada para eles. Então, aquilo ali foi começando, né, deixar o povo muito triste, muito agoniado, e eles começaram a orar. E aí o que aconteceu? E eles orando, buscando a Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia da gente, a gente saiu lá da nossa terra, o Senhor permitiu que nós viéssemos para cá, e agora aqui a gente estamos penando, né, estamos padecendo, então Deus, nos ajude, né? Aí eles falaram: Deus, nos ajude, nos ajude. E quando a gente ora e pede para o Senhor, Ele com certeza nos ouve. Não, mas, que nem eu já disse em outras lições, Ele não precisamente vai nos atender no momento em que a gente pede, mas que Ele escutou, e que uma hora a resposta dele virá, é certo que virá. Aí sabe o que aconteceu, crianças? E aí aconteceu o quê? O rei também teve uma outra ideia. Pois bem, ele pensou: não podemos deixar que esse povo se enumere mais ainda, cresça mais ainda. E aí ele deu ordem para que toda criança que nascesse dali em diante, todo menino menor de 3 anos e aqueles que dali em diante nascessem, tivesse que ser morto. Ou seja, a mãe que estivesse grávida, naquele tempo não tinha ultrassom para saber o que se estava dentro dela, se seria um menino ou se seria uma menina. Tinha que esperar nascer para saber. E aí todo menino que nascesse naquele instante, na hora do parto, o filho teria que ser tirado e dado para o Egito lá para ser sacrificado, ou seja, teria que ser morto. E aí aquilo doía muito no coração, mas tinham que aceitar, era uma ordem do rei. Só que tinha um casal que eles falaram: não podemos deixar que isso aconteça. Oraram, pediram a Deus, clamaram na gestação inteira para que o Senhor tivesse a misericórdia. E aí aconteceu, tinha um casal chamado Anrão e Joquebede, que são, né, os pais desse libertador, né? E aí aconteceu, ele fez o seguinte: a mãe, quando teve o filho, ela conseguiu esconder, Joquebede conseguiu esconder o seu bebê que nasceu, era um menino, teria que ser sacrificado, e ela não permitiu que isso acontecesse, e ela escondeu o menino por 3 meses dentro da casa dela, lá conseguiu esconder. E aí ninguém achou aquele bebê. Só que depois de 3 meses, o menino já estava grande, já fazia mais barulho, e aí ela não ia conseguir mais conseguir escondê-lo. Porque os soldados estavam lá à procura, cada casa, fuçando cada casa lá, procurando ver se achava alguma criança, algum menino. E aí ela pegou e falou: não, Senhor Jesus, o que eu faço? Ela pediu uma luz, né? Pediu uma direção para Deus, e Deus falou com ela para ela ir até um rio Nilo, né? E aí ela levou o menino pro rio, colocou ele dentro de uma manjedoura, de um cestinho ali de palha, forrou o cestinho, colocou o bebê ali dentro, todo mundo já conhece a história, né? Colocou o bebezinho foi lá para o rio. E foi andando, e as águas foram levando aquele bebê. A água não entrava, Deus não permitia que a água entrasse dentro do cesto, molhasse o bebê, ou até mesmo que afogasse, ou muito menos que o cestinho virasse. Olha como Deus é maravilhoso, quando Ele tem as suas formas de trabalhar, não há quem impeça. E aí o que aconteceu? O cestinho foi navegando, até que lá do outro lado, quem é que estava? A filha de Faraó, a princesa, estava lá se banhando no rio. E aí, neste mesmo rio, ela encontra ali o cestinho com o bebê. E ao invés, ela viu que era o menino, e ela sabia da ordem do seu pai, o Faraó, que todo filho, homem que nascesse, deveria ser morto, né? E aí ela sabia que aquele filho não era da parte dela, não era do Egito. E aí ela falou: não, mas esse menino... Naquele instante Deus trabalhou no coração e na mente da princesa e não permitiu que ela tivesse também assim intuito de querer matar a criança. Ao contrário, ela criou naquele instante um amor, uma afinidade para aquela criança e começou a cuidar dele. Cuidou dele como se fosse filho dela. Permitiu que até mesmo a própria mãe desse menino, que ele começou a morar lá na casa, lá no palácio, e o nome dele se tornou como? Moisés, né? E aí ela até permitiu que a própria mãe desse menino, que era Joquebede, sem ela saber que era mãe, fosse até o reino, né? Através de Miriam, filha de Moisés, ou
irmã de Moisés, né? E aí ela amamentava a criança, porque ela não tinha leite, porque ela não era mãe, só quem tem leite mesmo é quem tem o filho, né? E aí ela amamentava, ou seja, ela acabou ali os laços, Deus mudando a situação e fazendo com que Joquebede ainda permanecesse ao lado do menino, né? E ela permaneceu por um bom tempo até que o menino desmamasse. E ali tudo foi acontecendo. Moisés cresceu, se tornou um homem, um grande lutador, aprendeu todos os ofícios ali do reino, ele sabia de muitas coisas, sabia lutar, poderia ser enviado para uma guerra se caso fosse preciso, porque ele sabia, estava preparado para tal, mas era Deus preparando Moisés para isso. E olha só o que aconteceu. Depois que ele cresceu, ele soube da sua história. Ele soube de que ele não era filho da princesa, de fato da princesa, e sim, ele era filho de hebreus. E aquilo, Deus já começou a trabalhar no coração e na mente também de Moisés. E ao invés dele pegar rancor, desprezo, né, tratar os hebreus com desprezo, não, ele começou a ter outros pensamentos. E um certo dia ele, andando por todo o reino, né, ele viu ali os seus, né, as pessoas, né, digamos assim, que eram da sua família, né, ou seja, do seu povo, os hebreus, sendo maltratados, trabalhavam duro, além de carregar o peso ali, todo trabalhando, se esforçando, apanhavam ainda porque os soldados achavam que estavam com fraqueza, com moleza, fazendo as coisas muito devagar, queriam mais agilidade nas coisas, né, porque eles tinham que construir outras cidades, né, então eles queriam que os hebreus trabalhassem duro. E aí o Moisés olhava com um olhar diferente para o povo hebreu. E um certo dia, ele andando lá, ele viu um hebreu sendo castigado pelo soldado, né, pelo soldado egípcio. E aquilo doeu no coração dele. E ele não aceitou aquilo. E ele foi em defesa desse hebreu, né? Foi um instinto dele. Ele foi lá e defender. Naquela defesa, acabou-se o quê? Que ele bateu no soldado egípcio e acabou matando o soldado egípcio. Naquele instante ele pensou: o que foi que eu fiz? A informação acabou chegando até o rei, o faraó, e o faraó fez o quê? Vamos ter que punir você, né, Moisés? Não pode. Você sabe que você não pode se misturar com o povo hebreu. Eles são um povo lá que são os nossos escravos. Você é aqui do reinado. Só que aí ele sabia que ia ter a punição dele. E o que ele fez? Fugiu. Pegou as coisinhas dele, algumas coisinhas, e fugiu. E foi para uma outra terra. E aí foi bem longe, né? E lá uma terra chamada Midian. Nessa terra ele conheceu Jetro, que seria o quê? O seu futuro sogro, porque ele acabou conhecendo as filhas de Jetro, e uma delas ele acabou se encantando por ela, que, né, acabou casando com ela. E aí nisso, ele cuidando das ovelhas lá do seu sogro, num certo dia, Deus fala com Moisés através de uma sarça. A sarça seria o que? Era uma planta seca que estava ali. E de repente aquela sarça começa a pegar fogo, e aí sai uma voz de dentro daquele fogo. E aquele fogo não consumia a sarça. E engraçado que se você pegar qualquer coisa, uma caneta, um papel, e colocar fogo, rapidamente pega fogo, né? É perigoso, então não mexa com fogo, crianças. Mas aquele fogo pegava na planta todinha, de baixo para cima, mas não queimava, porque era o próprio Espírito Santo de Deus ali. E aí Deus falou diretamente com Moisés. Ali começa a trajetória de Moisés. E aí ele falou para ele: volte para o Egito, porque é de você, Moisés, que eu vou tirar ali aquele povo da escravidão, através da sua vida. Moisés, no primeiro instante ficou meio assim, mas ele aceitou a vontade do Senhor, obedeceu à voz do Senhor, foi para o Egito de volta. Ali ele se reencontrou com sua família, conheceu um dos seus irmãos, né? Conheceu o seu irmão, né? Que era o Arão. E ali os dois se uniram forças, oraram, jejuaram junto, foram até o faraó e pediram a libertação, né, do povo hebreu. O faraó era óbvio que não deixou, que ele não ia perder os seus escravos, né? Não permitiu. Mas Deus tem as suas estratégias, porque quando ele quer agir, não há quem impeça, né? Como eu já disse.
E aí Deus mandou o quê? As 10 pragas, como todos vocês já conhecem. Foram 10 pragas e nada do faraó se render. Quando ele achava que ia deixar, ele de repente, não, falava que não, imagina, eu falei, mas me arrependi, e não deixava o povo partir. Mais uma praga acontecia. E aí foi indo, até a 10ª praga. Na 10ª praga, aí o que aconteceu? Ele acabou tendo que ceder, deixou o povo partir. E o que a gente aprende com isso, gente? Que a gente tem que orar, buscar, esperar em Deus. Moisés buscou, Arão buscou, todo o povo hebreu jejuou, obedeceu e buscou ao Senhor. E o Senhor ouviu a voz deles. E aí atendeu a oração deles. E aí onde foi que ele preparou o quê? Preparou a libertação. A mesma coisa, crianças, somos com nós. Nós temos que orar, jejuar, buscar ao Senhor. Ai, tia, eu não consigo fazer um jejum. Faz um jejumzinho de manhã. Ai, acordei. Se acordei lá 8 horas da manhã, vou até 9 horas sem tomar café, porque tem muita criança que vai até umas 9, meia, 10 horas da manhã, fica em frente à televisão e não toma café. Se a mãe não ficar em cima, acaba não tomando, né? E acaba só indo para a parte do almoço, não é isso? Então, tenta fazer um jejum aí de meia hora, começa com meia horinha, 30 minutinhos, sem comer nada. Ou então, tira algo que você muito gosta por uns diazinhos. Ai, tia, eu gosto muito de chocolate, muito de doce. Então, faz o seguinte, fica aí um dia inteiro sem comer um doce. Porque é uma forma de jejum também, o Senhor recebe. E então, ora, antes de dormir, ao se levantar, quando acordar, ora. Antes de comer nas suas refeições de almoço e janta, ora. Busca ao Deus. Então, em algum momento, tira algum minutinho aí, 5 minutinhos, 10 minutinhos para você orar, ouvir louvores, buscar o Senhor. Com certeza o Senhor vai ouvir a sua oração. Eu não sei o que é que você precisa, você também não sabe do que é que eu preciso. Mas sabe o que a gente pode fazer? Orar. Eu oro por você e você ora por mim. E o Senhor vai receber a nossa oração. Vamos fazer isso, vamos fazer uma corrente de oração entre nós, vamos orar. Ora, apresenta aos seus amigos, apresenta a sua casa, apresenta a sua família, apresenta todas a escola dominical, apresenta a nossa nação para que o Senhor possa repreender esse vírus, esse mal, né? E que nós possamos voltar à nossa vida normal. E não a esse novo normal usando máscaras. A gente não precisou disso nunca. E agora a gente está precisando. Então temos que voltar ao nosso normal, gente. Vamos orar. E o Senhor com certeza nos libertará. Com certeza, assim como libertou lá o povo de Israel, todo o povo hebreu lá do Egito, o Senhor pode tirar a gente desse Egito que está hoje, sendo hoje. O Egito dessa maldição, dessa praga, em nome do Senhor Jesus, Ele pode repreender. Então a gente precisa fazer a nossa parte, temos que orar. E o Senhor vai ouvir a nossa voz, vai ouvir o nosso clamor. Também, independente do que você precisa, o Senhor Jesus, Ele pede, ore, me busque. E com certeza eu ouvirei a sua oração. Ele precisa ter diálogo comigo, com você. Amigos têm que conversar, não é isso? Para ser amigos? Ele quer ser meu amigo, quer ser seu amigo. Então vamos buscar a Ele, vamos conversar com Ele, que Ele com certeza estará ao nosso lado ali, pronto para ouvir a nossa voz, o nosso clamor. Amém, crianças? Fiquem na paz do Senhor. Então, fiquem com a grande paz do Senhor Jesus aí no coração de vocês, que Ele possa transbordar dentro do lar de vocês. Amém? E como uma atividade que eu quero rapidamente para poder repassar para vocês, e vocês me retornem isso, tá? E aí não precisa ser no particular não, pode responder aí mesmo. Assim como Moisés, o seu significado, né? Como ele estava ali no cestinho, o significado do nome de Moisés é tirado das águas. Qual é o significado do seu nome? Eu quero que você pesquise isso e depois mandem para mim, meu nome é Jussara, e aí tem o significado, certo? Aí eu quero que cada um faça essa atividade e me repassem depois. Quero saber qual o significado do nome de cada um de vocês, certo? É muito fácil, gente. Então, bora lá, todo mundo mandando a resposta para mim. Então, fiquem na paz, que o Senhor Jesus reine em cada coração, em cada lar, em cada família, e que nada nos alcance em nome do Senhor Jesus, somente a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Beijo!